Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da segunda semana da Páscoa. No dia de hoje, nós temos uma comparação feita por Jesus do que significa de verdade se converter. Então, hoje a meditação fala muito sobre esse processo que muitas vezes a gente negligencia, porque a gente pensa assim: tomei parte nos sacramentos, me batizei, recebi e acolhi a palavra do Senhor, eu creio nele, né? Então, tudo certo. Agora, agora é vida que segue. Nesta vida que segue, muita obra precisa ainda da minha contribuição, da sua contribuição. Então, Deus tem sim uma vontade de modificar em nós disposições antigas, né? Pecados que estão muito bem instalados, a nossa tendência concupiscente para cair em diversos pecados, enfim, tudo isso precisa de tratamento, né? Deus, nosso Senhor Jesus, médico dos médicos, está aqui para fazer diagnóstico muitas vezes, né? E ali fazer uma profunda anamnese para nos dar o pleno remédio, que sim, parte do seu coração, mas esse processo é como nascer, né? O nascimento define muita coisa, né? A vida que se vivia antes não é mais possível, não cabe mais, não tem espaço para o desenvolvimento. E a vida futura que vem após o nascimento é uma vida que vai descobrindo seus desafios a cada momento e superando-os, né? Fazendo com que o indivíduo cresça, desenvolva seus aspectos físicos, sua mentalidade e também a sua espiritualidade, né? Então a alma precisa robustecer-se no amor, na forma de Cristo, para chegar à estatura de Cristo, em graça e em sabedoria, né? E aí você vai pensar assim: nossa, mas nós somos homens. Sim, mas os homens precisam chegar ao ideal do que é ser homem, né? Então Jesus precisa realizar isso tudo em nós. E hoje, no discurso com Nicodemos, isso fica bem claro, que Jesus explica isso de maneira bem definida, né? Antepondo o que seria nascer na carne, ou seja, carne aqui é aquele conceito filosófico e doutrinário bem claro que Jesus usa aqui, mas que era claro ao entendimento das pessoas que estavam o ouvindo. Carne significa não apenas matéria, né? Não apenas aquilo que é palpável, não é isso, mas é a alma que torna-se concupiscível por causa do pecado, né? Então, quem peca não é o corpo, não é a carne em si. O que peca é a alma, quando decide fazer o que é mal, conscientemente decide fazer o que é mal e se aprisiona neste mal por meio de maus hábitos, de um vício, de um mau costume, né? Então, nascer na carne significa isso, passar ao pecado, né? Passar à corrupção. E o homem passou a corrupção desde o primeiro pecado de nossos pais, Adão e Eva, como também passa cotidianamente quando nós decidimos, né, pecar. Por nossa livre decisão, decidimos pecar, mesmo tendo a liberdade para, conhecendo o bem, refutar esse mal que não deveria estar em nossa vida. Então, nascer na carne significa isso. E nascer no Espírito significa nascer na sabedoria, nascer na graça de Deus, nascer no estado de graça, ou seja, ter os seus pecados perdoados e também viver na virtude infusa em nós pelo próprio Cristo, né? E uma coisa está para a outra, assim como o nascimento, onde eu abandono uma vida antiga e passo a ter uma nova vida. E uma nova vida na qual eu cresço. Então, hoje, Jesus é bem didático para conosco. Então, vamos rezar para que o Espírito Santo nos faça entender esta palavra de maneira clara. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer a Tua vontade, conhecer o Teu coração. Dai-nos, Senhor Jesus, coragem
para abandonar coisas muito velhas em nossas vidas, na qual nós nos apegamos muitas vezes e mesmo que venhamos a fingir para nós mesmos de que nós queremos abandonar tais coisas, o Senhor sabe o que nós estamos realmente decididos a abandonar e aquilo que nós queremos cultivar em segredo. Segredo esse que se faz entre nós e os outros, mas jamais se faz entre nós e o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço que, conhecendo o Senhor toda a realidade do meu coração, conhecendo o Senhor também toda a realidade do coração das pessoas que estão aqui, meditando comigo nesta manhã, sabendo, Senhor, de tudo que precisa ser renovado, faça-nos, Senhor Jesus, nascer para a verdade, para a beleza, para o que é eterno. Faça-nos conhecer o Teu coração. E é necessário nascer, Senhor Jesus, pois não há espaço na vida antiga, na vida velha, nos maus costumes, nos nossos maus hábitos, nos nossos pecados, para crescimento espiritual. Não há. Ali, pecando, a gente não aprende a amar, não aprende a perdoar, não aprende a viver, não aprende nada que seja realmente digno. Por isso, Senhor Jesus, dai-nos o nascimento na Tua graça, no Teu Espírito, nos Teus dons. Faça-nos crescer em sabedoria também, pois saber nos possibilita amar. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá ao Evangelho. Está narrado em João 3, versículos de 1 a 8. E diz assim: Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá outra vez entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Meus irmãos, que palavra contundente e explícita no sentido de nos conduzir a um crescimento espiritual que muitas vezes nós negligenciamos em nossas vidas. Eu digo isso porque muitas vezes essa preocupação de crescer espiritualmente, de se aperfeiçoar, na oração, de se assemelhar a Cristo, de viver virtudes elevadas, de fazer também uma certa cisão com os pecados e com os maus costumes, não só pessoais, mas deste tempo, são coisas que às vezes ficaram muito restritas a um público religioso, aos monges, às freiras, aos abades, que afastaram-se, do mundo, das cidades, das polis, e foram para o fugamundis, ou seja, para bem longe da corrupção tão mais costumeira e presente no mundo secular, nas atividades seculares, E aprofundaram-se muito em cada um dos sacramentos, mas principalmente também nesta meditação que impõe para si mesmo uma mudança, um crescimento. Então, é simples como é simples para um bebê que nasce perceber a vida crescendo. Então, o bebê mama, chora, berra, clama,
por alimento, recebe esse alimento, recebe o afeto necessário, suficiente, cotidiano, a proteção, a vestimenta, ele se deixa amar, se deixa proteger. Daqui a pouco esse bebê é um menino, daqui a pouco esse menino é um adolescente, e em cada fase ele come um alimento mais robusto, não é verdade? Assim também nos fala a Sagrada Escritura. Então, começa com leitinho ralo, né? Daqui a pouco tem que engrossar, daqui a pouco tem pedaços, né? Assim que os dentes nascem, pode cortar a carne. Enfim, a cada passo, alimentos novos, vestimenta nova, atitudes novas, responsabilidades novas. Daqui a pouco aquele adolescente, ele se casa, ele se une, né? Une-se sacramentalmente à sua esposa ou ao seu esposo, consagram-se a Deus, têm filhos, né? E passam a dar continuidade a esta vida, ensinando santamente a lei de Deus, a lei da igreja. Então, veja, a cada tempo a gente cresce em vários sentidos. Nosso corpo cresce, nossa inteligência cresce, nossa memória cresce, nossos afetos crescem, crescem o nosso cabelo. Alguns, né? Porque outros a gente pode até deixar crescer, mas não cresce. As nossas unhas crescem, tudo cresce, né? E o nosso espírito, né? Então, muitas vezes a gente precisa meditar sobre isso, porque muitos homens e mulheres, desde os primeiros séculos, né, fazem esse trabalho, este movimento. Mas nós ficamos muito ali fechados em nós mesmos e nas demandas deste mundo para contemplar com cuidado o que precisa crescer em nossa alma, e Jesus está nos dando esse alerta. Então Jesus está aqui na casa de um chefe, né, dos fariseus, um homem religioso, um homem comprometido, um homem com suas responsabilidades, um homem com o seu testemunho para zelar, e ele recebe o Mestre, o Senhor. E ele faz toda a vênia possível, né? Então ele chama ele de noite, que é um tempo de recolhimento, chama ele para estar em sua casa, chama ele de mestre, de rabi, de Senhor, diz que ele tem parte definida com Deus, porque reconheceu os sinais de Cristo, sua palavra, seus milagres, seus atos, seu testemunho, sua eficácia. Então, é impossível que Jesus não tivesse parte com Deus ou não fosse enviado por Deus, porque tudo o que ele fazia estava em alinhamento com o Senhor. Então, ele é um homem que tem essa sabedoria e tem essa disponibilidade. Daí, Jesus, vendo essa disponibilidade desse homem que quer crescer, que quer santificar-se, que quer agradar a Deus, que de fato, né, não está, né, refutando a fé, mas desejando a fé e o que ela pode produzir em seu coração, Jesus começa a explicar para ele. É necessário nascer de novo. E ele tenta colocar isso em sua vida. Senhor, como seria possível nascer de novo? Porque eu achava que esse verbo só se conjugava uma vez. Lá, quando minha mãe, né, deu à luz a mim. Então aí eu percebi que eu nasci, mas como é que eu vou nascer de novo? Veja, existe aquele pensamento ainda muito restrito, que não consegue nem mesmo entender abstratamente o que o Senhor quer dizer, né? Mas o Senhor estava usando de uma comparação que, como nós falamos aqui no início da meditação, parece simples de entender. Nascer significa passar de uma fase da vida para outra. Então existe uma fase anterior, que é vida também, né? Eu fui formado no ventre da minha mãe. Uma alma foi infusa em mim desde que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, né? Desde que aquele ovócito continuou o seu processo de meiose e de fecundação. Desde que aquele material genético foi infuso em graça para multiplicar-se e para gerar uma vida, né? Então, desde aquele momento, eu sou, né, em Deus que me fez, porque só Ele é. E Ele deu sustentação para a minha vida. E eu fui crescendo. O primeiro alimento é a seiva, é o sangue, é a linfa, é o alimento da minha mãe, né? Então, eu nido, eu colo ali no ventre da minha mãe e passo a nutrir-me dali, né? E espiritualmente
Isso gera nela a maternidade, gera no meu pai a paternidade, gera espiritualmente um contexto no qual Deus favoravelmente deseja aquela vida, quer aquela alma, né? Então a vida. E esta vida vai crescendo, tomando alimento, crescendo, se desenvolvendo, até um certo tempo, até um certo espaço. E ali cada célula é chamada a ser alguma coisa. A ser osso, a ser músculo, a ser tecido, a ser olho, a ser boca, a ser coração. Mas a alma já está infusa desde a fecundação. E o que ela quer? Ela quer a verdade. Ela quer o bem, ela quer o amor, ela quer o perdão. Sim, a alma também já quer o perdão, né? Já quer o perdão de tudo, né? Para estar unida plenamente a Deus. Então, esta alma pequenininha vai crescendo. Mas depois do nascimento, a etapa é outra. Aonde não tinha espaço, aonde não tinha mais alimento, aonde não tinha mais formação, passa a ter. Eu recebo a luz, eu recebo o ar, eu recebo o alimento, eu recebo a mãe, eu recebo o pai, eu recebo Deus, eu recebo todo o contexto preparado para a minha formação, né? Da mesma maneira, é com o homem com relação ao reino dos céus. Quando a nossa vida aqui não tiver mais espaço para ser eterna, não tiver mais espaço para ser plena, não tiver mais espaço para ser feliz, quando eu tiver tanta sede, tanta fome de beleza e este mundo já não conseguir me sustentar pela linfa deste mundo, né? Pela seiva que corre nesta terra, quando os alimentos, frutos dos animais, da terra, dos minérios e de tudo, já não for suficiente para me sustentar, Deus me sustenta na eternidade, né? Deus me sustenta na sua graça, unindo-me plenamente a Ele. Mas para que isso aconteça, para que eu não seja morto, né? Para que eu não seja abortado, para que eu não seja um abortivo, para que eu não seja uma interrupção, para que eu não seja ceifado, é necessário que a vida continue. Então, assim como o parto é necessário, a morte será necessária para que eu possa ressuscitar. Então, a comparação é plena, né? Temos dificuldade em entender isso? Temos. Mas Jesus torna isso claro por meio de uma comparação. E quanto mais você for comparar, como estávamos fazendo aqui, né, conjuntamente, mais você vai ver que beleza no ensino de Jesus, que profundidade no ensino dele, porque é aplicável, né? Cada coisinha ali que você vai meditando sobre o nascimento, também você vai poder meditar sobre a vida em Deus. Mas o que é importante então para esta vida agora, em que estamos encerrados no ventre deste mundo, desta terra, né? Estamos encerrados no ventre da igreja, né? Que faz correr para nós a seiva mais salutar e mais indispensável do mundo para a salvação, que é o sangue de Cristo, que é o seu corpo, e é que também a graça de Cristo é ministrada a nós por meio da confissão, a absolvição, do batismo, da Eucaristia, da unção dos enfermos, da palavra, da doutrina, da verdade, da beleza. A beleza é essa que Deus produz e que o homem também produz quando inspirado pela graça, né? Então, toda essa seiva alimenta a nossa alma, a arte, a música, os pássaros, né? O sol, os amigos, né? A fraternidade, a leitura, a palavra, tudo, a Virgem Maria, os anjos, os santos, meu Deus, tudo é um alimento tão salutar. Todo esse alimento precisa ser comido, precisa ser manducado, precisa ser digerido, né? Para que o espírito cresça. Então é inadmissível que, depois de toda a pregação, de toda a palavra, eu não tenha força ou robustez para romper com o homem velho, com o homem que ainda não nasceu, né, no espírito.
Então, o homem carnal, que é aquela questão que eu falei para vocês, o homem que vive mais de suas concupiscências precisa morrer. Essa etapa precisa passar. É por isso que Jesus fala aqui dois aspectos. Se alguém não nasce na água e do Espírito. O que é a água, né? O que significaria a água? A purificação. A fase primeira desse crescimento espiritual, que é a pureza. A fase purgativa, onde aqueles que são apresentados à fé vão descobrindo todo esse alimento que eu falei para vocês que é dado a nós por graça de Deus, e esse alimento é tão salutar que nos faz puros, que nos faz purificar. Por isso os primeiros sacramentos são de purificação. Batismo, né? Eucaristia, confissão. Esses sacramentos se renovam, né, o tempo inteiro. Quando eu renovo as promessas do meu batismo, quando eu recebo a Eucaristia e quando eu me confesso, eu estou renovando esta água para me purificar. E é por isso que o infante também, no ventre de sua mãe, e fica ali num ambiente de água, né? Fluido, úmido, quente, vivaz, nutritivo, possível, né? E aí a gente também vive nisso. É por isso que a igreja nos cerca de nutrientes dados por Cristo. E esse Cristo dá esses nutrientes apenas à sua igreja, apenas à sua noiva. Onde esses alimentos, né, estão mais disponíveis, é um Pai providente que está dando. E aonde esses nutrientes não estão, fuja, porque é como se fosse um lugar ou uma placenta inóspita, né? Então é necessário fazer um parto prematuro desses ambientes onde você não tem a seiva suficiente para te sustentar. Onde você não tem confissão, onde você não tem Eucaristia, onde você não tem isso, meu Deus, enfim. E é necessário ao homem deixar Deus produzir isso em nós. Buscar isso com humildade, constância, persistência. E de maneira segura, de maneira plena. Por quê que eu digo isso? Porque Jesus deixou claro em sua palavra que ele deseja isso de nós. Jesus foi quem mandou: confessai-vos uns aos outros, tomai e comei, tomai e bebei. Quem não comer não terá parte comigo, quem não beber não terá parte comigo. Então eu acho que eu estou falando de maneira assim bem clara e evidente o que Jesus colocou na Sagrada Escritura, né? O que vemos o Senhor declarar, para que não fique dúvidas em nosso coração do que Jesus está dizendo a Nicodemos. Imagina quanta coisa Nicodemos precisaria passar a fazer. Ele era chefe e dos fariseus. Então, ele precisaria converter-se. E daqui a um pouco tomar o corpo de Cristo, tomar o sangue de Cristo, confessar-se, estar no meio da eclésia, né? Catequizar, ser catequizado, né? Ensinar a verdade, a deixar o coração tomado pela experiência da paixão, depois da ressurreição, estar unido com aquele povo para ir crescendo, 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 até a estatura desse Cristo que ele admira e que ele diz: tu tens parte com Deus. Mas ele vai precisar saber tudo, inclusive saber que ele é filho de Deus, precisar saber que esse Filho de Deus é o Messias, é o Senhor, e além disso é Deus, e depois disso saber que ele é chamado a ser como ele. Tá vendo o tanto de coisa que Nicodemos ainda vai crescer em seu aprendizado? Então é necessário deixar, para que isso aconteça, tudo isso aconteça, é necessário deixar o homem velho. Nós também precisamos da mesma coisa, deixar o homem velho, deixar aqueles pecados, de maneira muito radical. Por exemplo, não convém, né, mais adultério, não convém a mentira, não convém assassinato, não convém o roubo, não convém a luxúria, não convém a masturbação, não convém a pornografia, não convém nada disso, não convém. É necessário fim, sabe? Tipo, fim dessas coisas, fim. E o que vem de novo? Tem que vir amor. Porque a alma humana que procurou nessas porcarias todas a sua alegria, a sua beleza, né? Era uma alma que estava procurando alimento.
E isso nós procuramos desde que éramos uma pequena célula. Mas olha como você cresceu. É porque, de alguma maneira, um alimento robusto chegou. E se estamos aqui, vivos, de pé, é porque chegou mais coisa boa do que coisa ruim. Mas para crescer disso para frente, é necessário tomar mais alimento bom e dar fim aos alimentos maus. É o que Jesus quer dizer. Senão a gente terá nascido só na carne. E todo aquele que é nascido na carne, ou seja, na corrupção, terá um limite. E o limite é dado aqui por Jesus. Não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Se eu não puder entrar no reino de Deus, terei nascido apenas na carne, crescido na carne, né? Na carne que eu digo é isso, nos apetites concupiscíveis e nos pecados. Então não poderei entrar no reino dos céus. Mas para nascer no reino dos céus, eu preciso tomar a virtude. Primeiro passo, purgar os meus pecados. Depois, crescer na oração. E crescendo na oração cotidiana, sacramental, observando os mandamentos, praticando bem, trabalhando muito, vivendo minha vocação, o que vai acontecer? Logo, esses pecados vão ficando distantes mesmo, a ponto de deixar os pecados mortais e os pecados veniais consentidos. Aí eu estou numa via adiantada. Aí é momento de parar de mamar? De parar de comer e de beber? Não, mais ainda. Mais ainda. Porque a gente não sabe que hora será o momento do nosso parto. Assim como a criança no ventre de sua mãe também não sabe. E aí a alma vai crescendo, crescendo, crescendo. E a sede e a vontade de corresponder a Deus aumentam. Até que este mundo não tenha espaço para conter tamanha unidade, né? Mas aí eu já terei feito muita coisa por amor daquele que me ama. E aí na via unitiva eu me torno como Cristo. E aí eu aprendo de fato que amar. Então, quantas coisas precisam acontecer para que eu me torne como Cristo ainda nesta terra? Muitas, meu Deus. Eu olho para Jesus e eu vejo o tanto de coisa que é preciso. Mas nesse caminho de via iluminativa e também de via adiantada, né, de via unitiva com Jesus, é necessário obedecer o que se fala no versículo 8. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, ou seja, o Espírito Santo sopra onde quer e você pode ouvir o seu ruído, ou seja, experimentar os seus efeitos. Mas você não sabe de onde vem o Senhor. Afinal de contas, o Senhor não tem origem, Ele sempre é, né? Ele é grandioso, é infinito, mas Ele não tem, né? Não sabemos a sua origem, na verdade Ele não tem origem, Ele é a origem de tudo. Então eu não sei de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Mas eu passo por esses efeitos, pelo efeito de sua graça. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Ele tem uma nova vontade, que é a vontade de Deus, e ele tem uma nova inteligência, que é iluminada pela fé. E essa vontade e essa inteligência chegam ao êxito de corresponderem plenamente ao que Deus planejou que eu fosse, que hoje eu não conheço. Assim como o nenenzinho no ventre da mãe não sabe o rapagão que será, nem o pai que será, nem o padre que será, nem a mãe que será, nem a irmã que será, não sabe. Deus é que sabe. Mas eles não nasceram porque não posso nascer eu para a graça. Que serei eu na eternidade? Que tipo de santo serei eu? Que tipo de contribuição darei ao corpo mítico de Cristo? Como me unirei ao Senhor plenamente? Não sei. Não sei. Só sei que a minha vontade desse novo nascimento é uma vontade renascida na graça e na vontade do Senhor por uma inteligência nova, iluminada pela fé. É isso que eu preciso ter. Então, nos santifiquemos, nos apressemos, meus irmãos, porque já temos recebido alimento com abundância e a gestação tem sido perfeita.
que cheguemos à luz da graça na eternidade, quando o Senhor assim nos chamar. E estejamos de coração pronto. Qual é o termômetro para saber se estamos prontos, né? Para o neném é quando a barriga está em movimento, já há uma contração, né? Já não há mais espaço. Para nós também. É quando o nosso coração cresce e já não há mais espaço, né? E é necessário expandir, que o nosso coração robusteça. Saibamos ser amados, saibamos amar, deixemos com que o vento sopre aonde ele deseja soprar. Deus abençoe você, fica com Deus e não tenha medo de abandonar as coisas que devem passar, mas abrace com amor e ternura aquilo que o Senhor deseja para hoje e para o amanhã. Deus abençoe você, fiquem com Deus e até amanhã.